Eu vim aqui hoje não para compartilhar com vocês mais um relato de pessoas que, assim como nós, cuidam de alguém com um quadro neurodegenerativo e que trazem suas angústias, seus medos, suas experiências, o que deu certo, o que deu errado, pedem conselhos. Não, eu não vim aqui para falar sobre isso hoje. Eu vim aqui para falar com vocês sobre um comentário de uma seguidora do Mundo de Paulinha lá no Instagram e que me deixou muito preocupada. Ela falou mais ou menos assim: eu tenho muita pena do seu marido, porque onde vocês estão, a sua mãe também está. E aí eu fiquei pensando, ela fala isso com base nas postagens que ela vê no Mundo de Paulinha, que são postagens onde eu mostro tudo que a gente faz com a minha mãe. Mas nós também fazemos programas sozinhos. Nós também fazemos programas a dois. Nós fazemos programas só com nossas filhas. Nós fazemos programas sozinhos. Eu faço programas com as minhas amigas. Eu faço programas com a minha mãe. E nós fazemos programas em família. E são esses programas em família, são esses programas que envolvem a minha mãe que eu compartilho no Mundo de Paulinha. Eventualmente, eu compartilho um programa que eu faço sozinha, como a viagem que eu fiz agora com o meu marido, sozinha, e compartilhei algumas coisas da viagem, coisas que me remeteram a ela, ou a coisas que eu aprendi a gostar através dela, que tinham a ver ali com o perfil. Mas o fato de eu só compartilhar momentos com a minha mãe num perfil que foi criado e direcionado para isso, não quer dizer que a nossa vida se resuma a isso. A gente fala muito desse equilíbrio, de ter momentos a dois, de ter momentos só com os filhos, dia do filho único, para quem tem mais de um filho, não é verdade? Mas, por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque eu fiquei muito preocupada com a fala dela. Ela não está falando da minha relação com o meu marido e com a minha mãe. A preocupação dela não é com o coitado do meu marido, que aparentemente está o tempo todo com a minha mãe. Vocês sabem qual é a preocupação dela? Vocês sabem o que ela traz nessa fala? Comentem aqui embaixo. O que vocês sentiram nessa fala dela? Eu vou ver se eu consigo transcrever aqui embaixo exatamente a mensagem que ela mandou para mim. Mas eu até fiz um vídeo lá no Instagram comentando sobre isso. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer um vídeo mais longo e discorrer sobre isso com mais tranquilidade. Ela estava falando dela. Todas as vezes que a gente traz assim essas demandas, a gente está falando da gente. E por que eu afirmo que ela estava falando dela? Porque eu acho que na relação que ela desenvolveu com o companheiro dela, que eu não sei se é uma relação ali que ainda existe, ou que já deixou de existir, e ela atribui a esse cuidar da mãe o fato dessa relação ou está muito ruim ou não existe mais, é que o companheiro dela é que não aceitava essa relação dela com a mãe. Então, quando ela olha para o meu marido e diz assim: o coitado do seu marido, não sei como ele aguenta, talvez o dela não tenha aguentado. Só que o dela não aguentou, não foi o fato de ela cuidar da mãe ou inserir a mãe dela nas atividades familiares. Talvez ela não tenha tido esse ponto de equilíbrio que a gente precisa ter numa relação, que não é uma relação a dois, nunca vai ser uma relação a dois. A gente se relaciona com a família, com a nossa família do lado materno, com a família do lado paterno. Tem uma brincadeira, né, que a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família. É importante a gente ter uma boa relação com essa família, porque senão a tendência é não dar certo. Alguns relacionamentos até dão, enfim, cada caso é um caso, a gente não pode aqui generalizar, mas nem ele é coitado, nem o meu marido é coitado, nem o marido dela é coitado. Ninguém é coitadinho nessa história. Nem todo mundo vai ser vítima, nem todo mundo vai ser vilão.
A gente não pode olhar para as coisas como extremos, porque a vida ela não é feita de extremos. A vida é feita de equilíbrio. E é isso que eu busco na minha relação com a minha mãe, com as minhas filhas, com o meu marido. E eu jamais vou olhar para ele como um coitadinho porque ele faz programas familiares com a minha mãe. Pelo contrário, eu vou olhar para ele com mais admiração por ele conseguir ter essa maturidade, conseguir ver essa relação muito além de dois, mas sim uma relação que envolve outras pessoas e que a gente junto consegue ter esse equilíbrio, consegue ter essa harmonia e consegue assim viver bem e admirar um ao outro. Então talvez seja isso que esteja faltando na relação dela com o companheiro dela, e se essa relação não mais existe, com certeza ele não é um coitadinho, muito pelo contrário. Talvez ele seja aí uma pessoa que simplesmente não teve maturidade para permanecer nessa relação. Ou talvez não existisse sentimento suficiente nessa relação para essas duas pessoas permanecerem juntas. Pode ser simplesmente isso. A gente não pode querer atribuir a culpa do fim de um relacionamento a o nosso familiar que está ali numa situação difícil e que precisa do nosso apoio, do nosso suporte, da nossa presença. Porque se fosse assim, quando um casal tem um filho, se separaria. Não precisa nem o filho ter um problema de saúde. O simples fato de ter um filho, noite sem dormir, o corpo da mulher que muda, o humor da mulher que muitas vezes muda. É tanta coisa envolvida nesse processo que, se não existe sentimento, vai acabar. E você, quando o bebê nasce, pelo menos comigo foi assim, eu me dediquei tanto às minhas filhas e sem esse equilíbrio que eu consigo ter hoje, de conciliar, de ter momentos para cada um separadamente, não. Na minha primeira filha, principalmente, eu me dediquei muito só a ela. Eu fiquei sem trabalhar um tempão e ele era um coitadinho por isso? Não. Talvez ali naquele momento ele precisasse justamente se dedicar mais a mim, para a gente dividir essa tarefa, né, de cuidar, e assim eu poder ter mais tempo para ele. Então nunca pensem no companheiro de vocês como um coitadinho, combinado? Então vamos deixar isso assim bem claro aqui. Ninguém é coitadinho e todo mundo tem que ajudar todo mundo. A gente é e tem que ser e deve ser uma família, companheiros que se ajudam nos momentos difíceis e que devem sim tentar ter momentos a dois, é claro.